Criativa Produções apresenta. Nessa mensagem, o pastor Adeilson Salles estará ministrando sobre guerra espiritual. Mas nós estamos armados e preparados para esta guerra. Libertação, oração pela família, pelas finanças. Não vai prevalecer contra a tua família. E quebra de maldições. O Senhor está mandando anjos guerreiros. E uma unção que quebrará todos os julgos será derramado em nome de Jesus. Canta la maraia, ande couverabassude, ande canta la marabasuri, ande canta laia. Ministração da batalha espiritual. O pastor Adeilson Salles estará ministrando sobre guerra espiritual. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos, acompanhem, por favor, a leitura. Efésios, está lá no Novo Testamento, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Senhor, nos dê da tua cobertura nesta noite para falarmos sobre este assunto, em nome de Jesus. Amém. Sente. Meus irmãos, eu falei para vocês que hoje nós começaríamos a conversar um pouquinho sobre guerra espiritual. Se a gente olhar para o livro de Efésios, nós vamos perceber que o livro de Efésios, ele é um compêndio de guerra espiritual. O apóstolo Paulo só está falando sobre guerra espiritual do primeiro capítulo até o último capítulo. Se você lê o livro de Efésios, eu convido você para começar a ler esse livro a partir de hoje, quando você voltar para sua casa, você perceberá que aqui tem um seminário. O apóstolo Paulo dá um seminário sobre guerra espiritual. E sabe de uma coisa? Olhem para mim, meus irmãos. Nenhum exército pode entrar em uma batalha sem saber quem é o seu inimigo, sem conhecer as armas que esse inimigo está usando, sem conhecer suas estratégias, sem saber qual é o objetivo desse inimigo. Então, quando nós pensamos em trabalhar um pouco e falar um pouco sobre o assunto, o que nós queremos é esclarecer, é clarear um pouco mais a mente de todos vocês, a minha e a de todos vocês, para essa forma que o nosso inimigo guerreia e luta contra nós. Existem pelo menos duas razões para a gente estudar esse assunto. A primeira delas é que existe uma parte do povo de Deus que eles supervalorizam o diabo. Tudo eles dizem que é o diabo. Qualquer coisinha que acontece, eles falam, é o diabo. Acontece um probleminha, por menor que seja, eles dizem que é o diabo. Eles supervalorizam o diabo. Eles dão, inclusive, um poder para o diabo que ele, às vezes, nem tem esse poder. Mas ele supervaloriza o diabo. E quando nós supervalorizamos o nosso inimigo, nós já entramos nessa batalha e já entramos nessa guerra com receio e com medo. E nós não podemos supervalorizar o nosso inimigo. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que estava lá desafiando o povo de Israel, chamado gigante Golias, e ele dizia, quem é de vós aqui que pode se levantar e vir guerrear contra mim? Ninguém se levantava. Ninguém se dispôs a lutar contra Golias. Por quê? Porque diziam, não, ele é forte, ele é grande, ele é acostumado a guerrear, acostumado a batalhar. Eu não vou, você também não vai, ninguém aqui vai. Mas teve um que foi lá, presenciou um menino, Davizinho, e disse, não, ele não é tão forte assim não. Eles estão dando um poder para ele que ele não tem. Ele não é tão poderoso assim não.
poderoso mesmo é o Deus que eu sirvo. Esse é poderoso. E ele foi, vocês sabem, e ele lutou contra Golias e derrotou a Golias. E os outros não fizeram isso porque supervalorizaram o inimigo. Tem muita gente supervalorizando a Satanás. E tem uma outra classe que está subestimando a Satanás, dizendo, não, Satanás não toca em mim, está menosprezando, está desprezando. Não, ninguém toca em mim, ninguém mexe em mim. Ei, quando nós fazemos isso, quando nós achamos que Satanás não tem poder nenhum contra a nossa vida, nós estamos perdendo tempo, porque nós não estamos nos preparando para a batalha. E se nós não estamos nos preparando para a batalha, a gente fica vulnerável, a gente fica de fácil acesso, de fácil destruição. Então, são dois extremos, aqueles que supervalorizam e aqueles que não dão valor nenhum. Minha ideia e meu objetivo aqui é colocar um equilíbrio. Nós temos que nos preocupar, sim. Satanás está aí, sim. Ele quer destruir, sim, as nossas vidas. Mas se nós estivermos debaixo do sangue de Jesus, ele não terá poder sobre as nossas vidas. Eu posso ouvir um glória a Deus e um aleluia. Quem é Satanás? Muitas pessoas dizem que ele não existe. Muitos filósofos falam que ele não existe. Existe sim. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 17, você pode acompanhar em casa depois, você verifica o que ele é. Ele é aferidor da medida. Ele era uma pessoa cheia de esplendor, de glória. Ele tinha uma formosura, uma beleza incomparável, e ele também tinha poder. Satanás era o querubim ungido, talvez o único. A Bíblia fala em querubins, mas a Bíblia não fala em querubim ungido, só se refere a ele. Ele talvez seja tenha sido o único querubim ungido. Ele fazia parte da alta hierarquia angelical, ele era da elite, ele era único. Ele tinha também um poder de persuasão e de influência muito grande. Tanto é que depois que ele se rebeliou, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz que ele levou 1/3 dos anjos. É como se no céu tivesse 9.000 anjos, e ele levou 3.000 anjos com ele na sua rebelião. Veja o poder de persuasão que ele tem. Como é que foi a sua queda? A Bíblia fala também como é que foi a sua queda. Isaías capítulo 14, versículo 13 diz: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei. Satanás, irmãos, ele queria destronar Deus. Sendo anjo, querubim, ele queria destronar Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser Deus. Então, ele arquitetou toda essa rebelião. E alguns teólogos dizem que ele arquitetou tudo aqui na terra, que ele estava aqui na terra, porque a terra servia era como se fosse um lugar onde ele ensinava os anjos a adorar, porque Satanás, ele era muito ligado, viu, vocês que cantam e que tocam, na parte da adoração. Ele era quem comandava a parte da adoração no céu. Então, ele ensinava os anjos a adorar a Deus. Então, alguns teólogos dizem que ele arquitetou tudo aqui na terra. Eu vou lá, eu vou colocar meu trono acima de Deus, eu vou tirar Deus, eu vou ser maior do que Deus. Mas Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Quando ele chega lá com esse objetivo, o que Deus faz? Deus diz: ei, acabou. Eu já estou sabendo do teu plano, tu queres ser maior do que eu, tu queres estar acima do que eu, tu queres que teu trono esteja acima do meu, e ninguém pode ficar acima de Deus. Deus é único, Deus é único. E a Bíblia diz que o que fez Deus, Deus lançou Satanás dos céus abaixo, jogou ele de lá, e tirou dele a glória, e tirou dele a formosura, mas ele ainda ficou com um certo poder. E é com esse certo poder que nós temos que ter cuidado. Deus disse para ele: ei,
estou tirando a sua glória, estou tirando a sua beleza, estou tirando essa patente, porque ele tinha a patente da adoração, era ele quem comandava a adoração no céu. Estou tirando essa patente de você, estou jogando, lançando você de volta para a terra. E vai ser aqui na terra que ele vai ser destruído em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meus irmãos, qual é o sistema satânico, hein, irmãos? Qual é o sistema que ele tem? Nós lemos aí agora que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Principados, o que quer dizer principados? Principados é o território onde existe um demônio que comanda aquela região. E que tem demônios debaixo da sua autoridade. O diabo, ele é muito organizado. Existe uma hierarquia e eles respeitam muito essa hierarquia. Então, quando se fala em principados, é um território onde existe um demônio que comanda aquela região e que tem demônios debaixo dele, que estão ali obedecendo a ele. Potestade, quando fala de potestade, fala de demônios com muito poder, com muita força. Satanás, irmãos, não se enganem, ele é organizado. Ele tem demônios específicos para destruir as famílias, para destruir os casamentos. Os senhores casados, eu que sou casado, as famílias que aqui estão, tem que ter muita vigilância. Ele tem demônios específicos para destruir as finanças, a parte financeira. Ele tem demônios específicos para destruir ministérios, pastores que aqui estão, missionárias que aqui estão, obreiros que aqui estão. Ele tem demônios específicos para colocar doenças nas pessoas, para colocar vícios nas pessoas, para provocar violência, prostituição. Ele tem demônios específicos também sobre os governos. Qual é o trabalho? Escuta o que eu estou lhe falando. Qual é o trabalho de Satanás, irmãos? Qual é o objetivo dele? Primeiro, ele quer cegar o entendimento dos homens para que os homens não vejam a glória de Deus. Segundo, ele quer levar a todo tempo, ele faz isso a todo tempo, ele leva a acusação dos crentes a Deus. A todo tempo ele está lá diante de Deus acusando a mim, acusando a você. Está vendo ali o teu servo? Está vendo ali a tua serva? Está vendo o que ele fez hoje? Está vendo o que ela fez hoje? Está vendo que atitude ele, casado, tomou com relação àquela moça que apareceu na vida dele? Está vendo que atitude aquele jovem que se diz crente tomou com relação àquela moça que apareceu na sua vida, ou com relação àquele rapaz que apareceu na sua vida? Está vendo aquela tua serva que canta, que glorifica, que adora, mas agora está blasfemando, está murmurando contra ti? Ei, Satanás está diariamente levando a acusação dos crentes a Deus. Esse é um dos objetivos dele. Outro objetivo dele, ele está ligado às fraquezas, ele está ligado às enfermidades, ele está ligado às dores, ao sofrimento. Satanás também está ligado às injúrias, à tentativa de diminuir nossa autoimagem. Satanás também está ligado às necessidades, ele foge às necessidades, ele dificulta as coisas, ele atrapalha na aquisição de bens que são indispensáveis para a nossa vida. Se ele puder, ele atrapalha. Ele também está ligado às perseguições, ele faz tudo, ele fecha as portas do trabalho, ele faz ameaça, ele faz acusação, ele lança maldições. Satanás também está ligado às angústias, cuidado com as angústias. De repente um sentimento estranho de tristeza que vem sobre a nossa vida. Ah, que coisa, hoje eu estou triste, hoje eu estou com um aperto no coração, é um choro sem causa. Ah, que vontade de chorar. Se fosse para chorar na presença de Deus, tudo bem, é válido chorar na presença do Senhor, é válido chorar adorando ao Senhor, mas um choro sem causa, um choro sem motivo, um sentimento, meus irmãos, de suicídio, um sentimento de depressão, de culpa. Satanás faz isso. E Satanás também conduz governantes a legitimar e aprovar leis totalmente contrárias à palavra de Deus. Nós temos aí a PL 122, que nós temos que orar muito, 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 para que ela não seja aprovada, porque senão eu vou ter texto da Bíblia que eu não vou poder mais ler aqui para vocês. Porque senão eu vou ser preso. Eu nunca vi uma coisa tão absurda como essa. Eu não sei onde é que fica a democracia. Mas Satanás é que está por trás disso. Mas a igreja, se reconhecer o poder que ela tem, nós vamos orar e Deus não vai permitir que isso aconteça. Ele tenta as pessoas
fazendo essas pessoas caírem em armadilhas. Nós temos vários exemplos na Bíblia, entre eles Ananias e Safira, e você pode ver lá em Atos, no capítulo 5 e versículo 3, que mentiram. Disseram que tinham vendido uma propriedade por um preço, mas tinham vendido por um outro preço. E Deus revelou para Pedro e eles morreram naquele momento. É Satanás que faz isso, faz essas armadilhas. Satanás promove lutas, promove dissensões, promove divisão na vida das pessoas. Por que é, meus irmãos? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é que Satanás tem tanto ódio, tem tanta raiva de mim e de você? Tem tanta raiva da igreja? Por que é que Satanás nos persegue tanto? Porque, como eu falei para vocês, Deus tirou a patente de adoração que estava sobre ele. Me dá aqui a patente de adoração, jogou ele dos céus abaixo e deu essa patente de adoração para mim e para você. Hoje quem pode adorar a Deus sou eu e você. Isso era um privilégio que quem tinha era Satanás, que comandava a adoração no céu. Hoje ele não adora ninguém, ele quer ser adorado. E ele tem sido adorado por algumas pessoas que desconhecem a palavra de Deus. Mas eu e você agora